colocaram o debate público, porque isso, inclusive, quando é uma coisa que eu sinto falta em vários momentos do governo Lula, é pautar o debate. Né? O Silvio Almeida, por exemplo, fez um discurso que circulou bastante, até emocionado, dizendo que nós estamos falhando miseravelmente com as crianças do país. Aquilo é importante, porque aquilo ajuda a pautar o debate. Então, o debate vira sobre... Ó, vocês viram que o ministro falou que a gente está falhando enquanto sociedade em proteger nossas crianças do ponto de vista de garantir saúde, de garantir educação, de garantir teto, de garantir segurança, de garantir o próprio direito à infância, né? Que direito à infância não é um dado biológico, é um dado social, né? Um dado de condições concretas, econômicas e por aí vai. Então, eu acho que, de maneira geral, com exceção dessa medida, a resposta do governo foi boa. Acho que, nesse caso, o governo acertou enquanto elemento geral de comunicação. Os ministros se posicionaram muito rápido, o presidente Lula se posicionou muito rápido, se deu a importância necessária ao caso de convocar coletiva de imprensa, de ir a público, de falar rapidamente. Então não deu brecha, por exemplo, para a mídia burguesa acusar o presidente Lula, como fez com o caso em São Paulo. O presidente ficou calado, o presidente preferiu o silêncio. Percebe? Eu acho que nesse ponto a resposta foi boa. Essa é uma questão. Quanto ao Ministério da Educação, vejam, o Camilo Santana se criou uma lenda sobre o Ceará, isso precisa de um debate mais aprofundado, que é o Ceará é uma espécie de Wakanda brasileira, né? Tudo no Ceará é perfeito, tudo no Ceará é lindo e por aí vai. Essa lenda foi criada a partir de dois vetores. Primeiro, o Ciro Gomes na campanha eleitoral 2018-2022 retratado o Ceará como uma terra de leite e mel. Os petistas que estavam em aliança com o Ciro Gomes no Ceará em 2018 não contestavam, então o Ceará não entrou em debate. E se criou uma leitura do Ceará, o sistema escolar do Ceará é uma espécie de maravilha, de paraíso na terra. E não é bem por aí. Né? Há uma lenda muito parecida com Pernambuco, só que com Pernambuco, como tem menos gente fora do estado defendendo essa lenda, ela acaba correndo menos, o que é positivo. Veja, o Camilo Santana, ele é uma figura com largas ligações com as fundações empresariais que atuam na educação. O Camilo Santana estava em 2019 em Singapura, reunido com Jorge Paulo Lemann, esse mesmo da fraude das lojas americanas, o Lemann golpista, que financiou o golpe de 2016, o Lemann privatista, o Lemann da Tabata Amaral, pronto. Estava em 2019 um congresso sobre educação em Singapura. O Camilo Santana, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Paulo Câmara, de Pernambuco, o Jorge Paulo Lemann, representando a Fundação Lemann, e a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Roberto Marinho, e por aí vai debatendo políticas de educação para o Brasil. Então, o Camilo ele tem uma concepção que ele não vê problema em participação direta das fundações empresariais na formulação de política educacional. Isso se refletiu, inclusive, na própria equipe de transição do governo Lula na pasta da educação. Né? Foi lotado de gente dessas fundações empresariais. Foi dominado pelo Todos pela Educação, que é um grupo de articulação empresarial, né? De financiamento empresarial para pautar o debate sobre educação. De tal sorte que o Ministério da Educação vem sim falhando, porque o Camilo Santana tem um compromisso, primeiro, com as fundações empresariais. A realidade é essa, sabe? E aí, note, durante a equipe de transição, durante o período de transição, muito se fala, né, da importância estratégica da economia, mas, por exemplo, se você pegar o grupo de trabalho da economia e do planejamento, ele foi muito mais à esquerda, muito mais avançado do que o da educação, o que é surpreendente. Porque o esperado é que, como a economia mexe nos bilhões, você fazer uma concessãozinha maior na área da economia, né, para a direita, para a burguesia, e nas áreas mais sociais você puxa um debate mais à esquerda. Na equipe de transição do governo Lula foi o contrário. A equipe de transição da educação, com nobres e raras... Oi? Tá fechado, não estou ouvindo. Opa, eu que desliguei aqui para não dar eco enquanto você falava. Você participou da transição? Não. Não. Mas acompanhei todos os trabalhos, li o relatório e por aí vai. Então, veja, a equipe de transição da educação foi uma das mais conservadoras do governo. A equipe de transição na área da saúde foi muito melhor, boa, inclusive, em vários aspectos. Tanto é assim que vem se reproduzindo na própria política do Ministério da Saúde, que até agora vem avançando de maneira muito positiva. Foi anunciada agora
a criação do grupo de trabalho interministerial para a política de complexo industrial da saúde, né, que é um avanço significativo, porque o SUS todo ano importa bilhões em máquinas, equipamentos, médicos hospitalares, e a ideia é produzir isso nacionalmente. Isso foi discutido, por exemplo, na equipe de transição. Na educação não passou por isso. Tanto foi assim, a hegemonia liberal foi tão grande, e aqui atenção, viu, gente? Você pega os sindicatos de professores estaduais, a maioria deles no Brasil é dirigido pela CUT. 100% desses sindicatos defendem revogar a reforma do ensino médio. Eu desconheço, inclusive, se eu tiver equivocado, alguém, por favor, me mostre algum sindicato estadual de professor em Alagoas, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que defenda melhorar ou até manter como está a reforma do ensino médio. 100% dos sindicatos defendem revogar a contra-reforma do ensino médio. O grupo da equipe de transição defendeu manter a reforma do ensino médio e melhorá-la. Claro, tem ali, né, o trabalho de figuras como o Daniel Cara, que fala da importância de ter uma consulta pública, um debate público para revogar. Então, nesse ponto, a postura, não só do Camilo Santana, como do próprio presidente Lula, tem sido equivocada. A reforma do ensino médio, vamos lembrar, gente, foi aprovada pelo governo golpista do Michel Temer. A gente não chama o Temer de golpista, não é isso? Governo golpista. Então, foi o governo golpista que aprovou uma reforma educacional articulada pelo Mendonça Filho, sabe, deputado de direita, reacionário, conservador, ligado aos grupos empresariais, e que impôs goela abaixo da sociedade, sem diálogo, sem ouvir as universidades, sem ouvir os sindicatos, sem ouvir os movimentos estudantis, sem ouvir os sindicatos de professores e tal. Então, a concepção da reforma ela já nasce deformada, antipopular, elitista, percebe? Então, assim, dizer que, não, é uma reforma do governo Temer, aí vamos preservar e melhorar ela. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é um governo golpista. Acho que a gente tem que levar a sério as palavras que a gente usa. Não está dizendo que o governo Temer é um governo golpista e que ele impôs goela abaixo da sociedade e a reforma do ensino médio, como a gente falou nos últimos anos, e é verdade. A premissa é revogar essa reforma que piorou a qualidade da educação brasileira, voltar ao modelo atual para estancar a sangria, porque cresceu muito, por exemplo, a evasão escolar nos últimos anos, por causa da implementação desse modelo, nos últimos meses em particular, mas não porque o antigo modelo era bom, para a partir de condições realmente democráticas, realmente participativas, a gente tem um debate sobre um modelo novo de escola, de ensino médio, de educação no Brasil, e que consiga debater, consiga formular, consiga aprovar esse projeto e colocar em prática. Então, assim, não é revogar o novo ensino médio porque o modelo atual era maravilhoso. Ninguém acha o modelo antigo maravilhoso. Ninguém. É revogar para melhorar o ambiente dos professores e começar um debate sobre a nova reforma realmente democrática. Tem muitos registros, eu inclusive recebo muito de alunos deprimidos, né? Alunos que você falou da evasão, né? Não funcionou, né? O governo tinha de ter humildade de reconhecer isso, fazer o debate.